Meu nome é Zuma, tenho 53 anos. Hoje eu vou contar para vocês uma trajetória de vida. Uma pessoa, quando chega a essa idade, tem muita história para contar, né? Então eu resolvi contar para vocês essa história. A história da minha vida. É uma história muito bacana, que tem altos, que tem baixos, que tem médio, que tem tudo nessa história, né? Então você vai gostar de ouvir a minha história. Eu vou começar de quando eu me lembro pra cá. Como faz tanto tempo, então muitas coisas a gente acaba se esquecendo. E conforme eu for lembrando, eu vou colocando aqui pra vocês começar a entender um pouquinho da minha história. Eu me lembro, tem coisas que marcam muito a vida da gente, né? Tem coisas que entram na vida da gente, fica lá no nosso subconsciente e nunca mais sai. Principalmente as coisas que são boas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de guardar as coisas boas, mas as coisas ruins eu prefiro esquecer. Mas de vez em quando elas vão aparecendo e eu prefiro deletar tudo isso da minha vida. E eu sou assim mesmo, eu deleto o que é ruim e guardo o que é bom. E nesse tempo, eu me lembro de quando nós éramos criança, era mãe de. Minha mãe teve 9 filhos, né? E a gente era tudo uma escadinha naquela época, a gente não tinha televisão, né? Porque se a gente tinha, era aquela escadinha e tal. Eu sou a filha número 4, eu sou a filha número 4. E depois tem o restante. E eu me lembro que minha mãe era uma pessoa muito simpática, muito adorável, muito querida. Eu sinto assim até falta da minha mãe às vezes, né? Porque minha mãe assim ela fazia de tudo para ajudar a gente. E eu me lembro que quando nós éramos criança, nós moramos muito tempo em sítios e fazendas, né? Como aquela época tinha muito, o pessoal ia muito para a roça, era muito o campo que gerava renda naquela época. E nós morávamos muito em fazenda, saía de uma para outra. E eu lembro que chegava a noitinha, minha mãe fazia uma fogueirinha ali e ficava contando causos, né? Eles falam causos, né? Hoje em dia a gente mudou para histórias. E ela ficava contando as histórias da vida dela. E eu me sentia muito feliz, eu adorava as histórias da minha mãe, eu e meus irmãos. Mas eu ficava assim, totalmente apaixonada ouvindo aquelas histórias. E a gente ficava ali, às vezes, né, dava meia-noite, nós estávamos todos ali escutando as histórias da minha mãe. Minha mãe contava muita história da vida dela, de quando ela era criança, de quando ela morava na fazenda com o meu avô. Enfim, minha mãe tinha muita história para contar. E eu me lembro disso. E hoje em dia, assim, isso saiu da nossa vida, né? Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Contar, reunir os seus filhos, contar história. Hoje em dia as pessoas vai mais, fica mais focada em jogos, celular e essas coisas. Então, assim, eu às vezes eu resgato isso. Da minha família lá de trás, da minha mãe e do meu pai. Só que meu pai era mais caladão. Minha mãe gostava mais de conversar, de contar história do que o meu pai. E a gente vivia assim, sabe? Eu era uma criança muito feliz. Eu não tive problema na minha infância, não me lembro de ter sofrido bullying na escola. A gente era uma família bem unida. E nessa ocasião, a minha mãe, ela tinha uma máquina, uma pretinha. Eu lembro até hoje era uma Singer pretinha, que minha mãe tinha de pedalar ainda, né? E minha mãe gostava muito de costurar. Minha mãe, ela sentava ali no lugar que ela tinha a maquininha dela, ficava costurando ali. Às vezes eu lembro dela cantando, às vezes eu lembro que a gente sentava ali tudo em volta, ficava correndo para lá e para cá, e ela contando, às vezes, história para nós. E a gente viveu assim a vida assim, mas assim, eu gostava muito de ver ela costurar, eu amava costurar. Eu via ela costurando, eu não sabia costurar ainda, né? Eu era bem criança nessa época, né? Mas eu via ela costurar e achava lindo, maravilhoso. Ela fazia roupinha para nós, porque naquela época não tinha muito o que comprar, né? Eu lembro de um vestido que ela fez para mim, eu me lembro até hoje, um vestido que eu amava. Ela fez um vestido godêzinho, bem cavadinho, godê, com um pano xadrezinho, xadrez preto e branco. E toda vez que eu vejo esse pano xadrez assim, em algum lugar, desse tipo de xadrez, e eu lembro daquele vestido que eu amava ele, eu punhava assim, ficava lindo, maravilhoso. Então, eu amei, aprendi a amar tanto a costura, que eu cresci assim, sabe, no meio
dessa vida aí de família, né? De família feliz, vamos dizer assim, né? Quando eu cheguei na minha adolescência, aí eu já começava a costurar. Lá para os 13 anos, 14 anos, já comecei a pegar a máquina da minha mãe para costurar. E aí eu arrumava algumas coisas, pegava algumas roupas, ajudava a minha mãe quando precisava, como meus pais. Meu pai, meus irmãos mais velhos trabalhava na lavoura, rasgava muito roupa, então eu ajudava ela a remendar essas roupas e tal. E fui pegando mais gosto ainda pela costura, né? Até que a gente veio para a cidade, passou um certo tempinho, a gente veio para a cidade, acho que nessa época eu tinha uns 15 anos já, ou 16, não me lembro direito. Foi quando meu pai, a gente começa a ficar mocinho, né? Começa a entrar na adolescência, quer ir pra cidade, não quer ficar mais na roça, não. Acho que a cidade é melhor, né? Hoje eu adoraria voltar pra fazenda, pro sítio novamente. Mas aí a gente começou lá, encheu o saco e, enfim, meus pais vieram pra cidade. Vieram morar na cidade, tudo, e nesse meio de tempo, tá morando na cidade. Minha mãe, para ajudar um pouco na renda da família, minha mãe fez um bazar em casa. Na época chamava Bazar da Pechincha, né? Hoje em dia é brechó. Olha como que muda tudo, né? Aí ela tinha um bazarzinho lá em casa, ela ganhava muita roupa do pessoal, da redondeza lá. E ela, e ela vendia lá as roupinhas lá, né? Mas como a gente não tinha muito poder aquisitivo para estar comprando roupa toda vez que fosse sair, né? Hoje em dia as meninas compram roupa à vontade. Eu lembro da minha filha quando eu era adolescente que, nossa, toda semana queria uma roupa nova para sair. Eu ia lá naquele bazarzinho que ela tinha e pegava as roupas, né? Às vezes ela ganhava roupa assim semi-nova, que dava para usar muito. Mas eu, orgulhosa, quem disse que eu queria sair com roupa que os outros já tinham usado? Eu ia lá e customizava minhas roupas, né? Quando era uma camisa, eu cortava a manga, eu, sei lá, diminuía às vezes, fazia um nozinho na frente, calças, vestido, o que eu achava lá que eu achava que era bonitinho, eu pegava lá e customizava. Fazia frente única, fazia o que eu queria de diferente, eu pegava as roupinhas lá do brechó da minha mãe e customizava. Então, assim, todo final de semana, quando eu ia sair com as amigas, eu tinha uma roupinha diferente para sair. Ninguém imaginava que era roupa de brechó, né? Achava que, sei lá, o que achava, mas eu me sentia que o pessoal não desconfiava, né? O importante é o que a gente tem aqui na cabeça, né? E ia para um cineminha, ia às vezes tomar um sorvete com as amigas, a gente se reunia na praça, aquela época era de praça, então sempre tinha uma roupa diferente ali pra gente estar saindo no final de semana. E aí, né, foi passando o tempo e a gente vai, né, crescendo. Quando chegou uma idade, assim, da minha adolescência, eu já estava na minha juventude já, eu quis ser estilista, sabe? Eu queria ser estilista. Eu falei, nossa, é, eu via assim, aquelas modelos da passarela, aquelas roupas estranhas, né? Aí, sabe, como eu gostava de costurar, mas eu não imaginava, nem imaginava que era ser estilista. Mas eu queria fazer aquilo. Eu achava que aquilo, que eu ia gostar de fazer aquilo, sabe? Fazer aquelas roupas diferentes para aquelas modelos sair pela passarela, desfilando e tal, né? Mas assim, sonho de adolescente, né? E o tempo passa, o tempo foi passando. Aí eu me casei, arrumei meu namorado, tal, casei. Nessa época que eu casei, né? Já tive meus filhos, tal. E minha sogra resolveu vender a máquina dela. Minha sogra perguntou pra mim, ela tava um pouquinho apertada, né? E ela sabia que eu gostava de costurar. Aí ela perguntou pra mim se eu queria comprar a máquina dela. Eu comprei a máquina dela, eu trabalhava fora, né? Eu era doméstica, trabalhava de doméstica nessa época. A gente veio pra cidade, eu não tinha estudo suficiente, né? E fui trabalhar de doméstica. Não reclamo, gostava, tive patroas maravilhosas, porque era o que eu sabia fazer, né? Limpar a casa e costurar. Só que eu não costurava por profissão, né? Eu costurava por hobby. Mas eu pensava comigo que eu queria ser estilista, mas eu imaginava que eu não conseguia, porque os cursos eram caros, a faculdade era caro, e ficava só pensando, né? Só imaginando como seria, como eu seria se eu fosse uma estilista. Mas sabe quando você não acredita em você? Aí falava,
Mas é bobagem. Vou continuar do jeito que estamos e fui levando a vida dessa maneira. Eu gostava muito de fazer roupinha para meus filhos, né? Arrumar a roupinha deles, que criança rasga muita roupa, eu ia lá, costurava as roupinhas deles, fazia coisas para minha sogra, fazia enxoval de cozinha para minha sogra lá comprava aqueles tecido bonito, e eu fazia cortina, fazia coisa pro fogão dela, toalha de mesa, roupa para as filhas dela, mas eu fazia isso mais por hobby mesmo, não fazia nem para ganhar dinheiro, porque assim, eu não imaginava que eu conseguia é, ganhar dinheiro com costura. Eu sabia que existia já as costureiras famosas, tinha muita costureira famosa naquela época. Mas assim, eu pensava que eu não seria, não era igual a elas, que elas eram melhor que eu, que elas sabiam mais que eu, né? Era isso que eu pensava. Então eu fiquei no meu lugar. Isso eu pensava. Hoje em dia eu não penso mais assim. Naquela época eu pensava, elas são boas, nossa. E eu não imaginava que se eu estudasse, se eu fizesse um curso, se eu me investisse nisso, eu seria igual ou talvez melhor que elas. Eu não pensava assim na época. Eu acho que porque a gente é muito jovem, a gente não pensa direito, né? E quando a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, e a gente começa a pensar melhor, né? E ver quando é que tá besteira, né? E naquela época também a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem internet que ajuda muito. Que a gente, se quer ler um livro, você vai lá na internet, você baixa o e-book, você lê. Então tem os canais que ajudam, tem os canais informativos. Então hoje em dia tem mais possibilidade da gente crescer em algo que a gente queira muito. Naquela época ela não tinha tanta esse tipo de possibilidade. Mas poderia, se eu tivesse investido, talvez poderia, talvez teria dado certo. A gente nunca vai, eu nunca vou saber disso, né? Porque eu não fiz, né? Mas tudo bem. A vida foi indo, foi passando. Chegou um belo dia, eu saí para trabalhar, como de costume, mandei meus filhos para creche, né? Minha filha, ela chama Jussane, foi a que mais foi pra creche. Não sei por que motivo. Porque o meu filho mais velho, a minha sogra cuidava. Aí depois a Jussane nasceu, que foi o segundo filho, né? A Jussane foi muito pra creche. Depois eu demorei 6 anos para arrumar outro filho. Então, esse tempo todo, a minha filhinha foi pra creche. Aí depois que veio o outro filho meu, que é o Eric é o terceiro filho. Aí, essa época, eu já tinha uma cunhada que já era mocinha e a minha cunhada cuidava dele para mim trabalhar. Mas eu trabalhava normal com a rotina, né? Com a vida rotineira que a gente tinha. E a minha filha na creche. E até hoje ela fala, por que só eu fui pra creche, meus irmãos não foram pra creche? Mas eu não sei por quê. Eu não consigo responder isso pra ela. Eu sei que o mais velho, a minha sogra cuidava para mim trabalhar. Ela, o primeiro filho, primeiro neto dela e primeiro filho meu, então ela cuidava. Depois dois ela não conseguia cuidar, já estava uma senhora de idade, então ela foi para creche. Quando veio o terceiro, a minha cunhada já era mocinha, então ela podia cuidar do Eric, que era o terceiro, mas aí a Jussana já estava na creche, já tinha se turmado, já estava grandona, já estava tranquila lá. E aí a vida caminha, né? O que passa mais rápido é o tempo foi passando. Um dia eu cheguei do trabalho e, como de costume, né? Todo dia eu achava alguma coisa para me costurar na minha maquininha lá, que eu tinha comprado da minha sogra. Cheguei lá em casa, a minha máquina não estava lá. Cara, eu fiquei assim, desesperada. Falei, nossa, mas será, né? Não tinha ninguém em casa, as crianças não estavam em casa, porque um para creche, para cada sogra, então eu falei, será que entrou alguém que roubou minha máquina? Porque minha máquina não tá aqui. Eu falei, vou esperar meu marido chegar, né? Meu marido passou um tempinho ali e tal, ele chegou de cavalo. Aí eu peguei e perguntei pra ele, ô, você roubou esse cavalo? Porque cavalo também custava dinheiro, né? Aí ele pegou e falou assim, não, esse cavalo eu troquei. Eu falei, você trocou? Com o quê? Ah, com a sua máquina. E não era só a máquina.
Ele trocou o cavalo com a minha máquina e ele tinha uma espingarda cano duplo na época, então ele trocou a minha máquina e a espingarda de... espingarda, sei lá como chama aquilo, a troco do cavalo. Aquilo pra mim acabou com o meu dia, com o resto do meu dia, né? Sabe quando você perde uma coisa que você gosta tanto, que você ama tanto? Que, né, no fundo tinha aquele sonhinho lá de ser estilista ali, dentro de mim. Aí tudo bem. E eu falei, e agora? O que que eu faço? Perguntei pra mim. O meu ex-marido era um cara muito bravo, muito nervoso, né? Eu falei, será que eu mando ele destrocar o negócio? Eu até cogitei em falar pra ele destrocar. Destroca, né? A máquina é tudo que eu tenho, eu quero minha máquina. Mas ele era daqueles homens turrão mesmo, que ele falava que o que ele fazia estava feito. E fim de papo. E eu fiquei muito desgostosa com isso. Eu fiquei muito desgostosa. Eu vi ali aquele sonho que eu tinha escorrendo pelo meio dos meus dedos. Aí eu falei assim, eu pensei bem, eu falei assim, vou desistir. Vou desistir da costura. Vou desistir porque isso não é pra mim. Aí eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada, fiquei muito triste, fiquei chocada. Porque a máquina, além de ser um hobby pra mim, eu sentava ali pra costurar e minhas crianças ficavam correndo pra lá e pra cá do ladinho da máquina. Ficava uma hora eles brigavam, uma hora eles vinham ali e me interrompia e ficava conversando. E assim era uma maneira da gente estar reunido ali, né, com eles ali do lado e com a minha máquina. Ficava na sala, tinha um cantinho ali na sala que eu deixava a minha máquina. Naquela época a máquina ela já vinha já completinha, né? Hoje em dia a gente compra a máquina, só vem a parte de cima, mas ela vinha completinha, tinha gavetinha, tinha tudo. Já era uma máquina motorizada na época, não era igual a pretinha da minha mãe, né? E aí eu fiquei sem a máquina. E eu fiquei uns par de tempo triste, assim. Muito chocada, muito triste saber que meu marido trocou minha máquina, trocou de um cavalo. O cavalo pra mim não tinha serventia. A máquina tinha. O cavalo tinha serventia pra ele, que ele gostava de andar de cavalo. Aí eu pensei, sabe quando você não sabe o que fazer? Quando você fica assim, pensando, o que fazer? Poderia pedir pra ele lá né, de trocar. Até pensei em fazer isso. Mas eu sabia que ele não ia fazer. E isso me choca até agora, quando eu lembro dessa, desse episódio da minha vida. Uma coisa que marcou muito. Na época a gente não podia estar comprando uma outra, era muito cara, a gente era assim, muito simples, né? Eu tinha que trabalhar para ajudar ele, para ajudar a cuidar das crianças. Eu sabia que eu não podia comprar outra máquina. Aí eu peguei, simplesmente eu fui desistindo de costurar. Aquela vontade que eu tinha de ser estilista, de ser uma grande estilista famosa, aquela vontade, assim, acabou tudo ali aquele momento. Acabou tudo aquele momento. Eu pensei assim, bom, quando eu puder eu compro uma outra máquina, né? Vou guardar um dinheirinho e quando eu puder eu compro uma outra máquina. Mas aí, sabe, o tempo foi passando, as crianças foram crescendo, e aí eu fui abandonando um pouquinho, né, essa vontade de costurar, essa coisa que eu gostava muito de costurar. Às vezes eu mandava alguma costureira fazer alguma roupa pra mim e eu ficava olhando ela costurar, assim, lembrava da minha máquina, assim, falei, nossa, consertar um zíper, arrumar uma barra e tinha que estar mandando os outros fazer, lembrava da minha máquina, que saudade da minha máquina, viu? Aquilo doía dentro do meu coração. Mas aí a gente aí foi passando, o tempo foi passando, o tempo passa, né? Foi passando. E aí eu pensei em empreender de outras maneiras, depois de algum tempo, né? Eu precisei fazer alguma renda para ajudar em casa. Fiz salgado e comecei a vender salgado na rua. Eu fazia coxinha, fazia risole, fazia quibe, fazia assim, nas horas vagas, na hora que eu chegava na minha casa, à noite eu fazia salgado, colocava nas bandejinhas, passava um plástico filme
e colocava na geladeira. No dia seguinte eu ia, às vezes eu ia para trabalhar, já levava, já ia vendendo para as amigas no ônibus, já vendia para as patroas, já ia vendendo. Então foi uma maneira que eu arrumei para agregar um pouquinho de renda em casa. Então, sabe, aquele espírito de empreendedorismo entrou na minha vida e eu gostei de fazer essas coisas, porque sempre é bom ter um dinheirinho extra, né? Mas assim, vender salgado na rua é um dinheirinho pouquinho que ele entra ali, não é nada que vai deixar você rico. Pode até ser, se persistir e você montar uma lanchonete e tal, tudo vai mudando. Mas assim, como eu tinha criança pequena, eu trabalhava fora, então era só assim uma rendinha extra mesmo que eu arrumei para fazer. E aí foi, passou. Aí eu parei de fazer salgado, nós mudamos para uma outra cidade. Quando nós mudamos para uma outra cidade, eu tive o meu último filho, que foi o Bruninho. O Bruninho hoje está com 19 anos e foi quando nós mudamos para uma outra cidade. E mudando para outra cidade, a minha vida também não foi fácil na outra cidade. Eu arrumei um trabalho, comecei a trabalhar doméstica também naquela época. E logo em seguida foi quando eu gravidei do Bruninho. E aí a patroa me despediu, porque a patroa chegou em mim e falou assim, eu falei pra ela que eu estava grávida, ela falou assim, olha, Zuma, a gente não pode, eu não posso ficar com uma empregada grávida aqui dentro de casa, porque vai que você me cai, vai que você se machuca, acontece alguma coisa, então eu não quero me responsabilizar por isso. Eu vou te demitir, vou te acertar sua conta, pagar todos os seus direitos, tá? Mas eu não posso ficar com você. Aí eu já tava nos 3, 4 meses de gravidez. E eu peguei e saí do emprego, né? Por esse motivo. E meu esposo, na época, ele teve uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E ele também ficou desempregado. Foi um momento bem difícil da minha vida, esse momento. Ele também ficou desempregado. E nessa época, meu filho mais velho já estava mocinho, já tinha começado a trabalhar. Aqui tinha uma cidade, uma instituição que convidava as crianças para trabalhar, os jovens, né? Chamava Mirim. E ele começou a trabalhar para Mirim. Então, o dinheiro que entrava na minha casa naquela época era esse dinheiro que era o dinheiro da Mirim que ele trazia, que era do trabalho dele, né? Mas aí o esposo estava doente, estava com essas crises todas. E eu falei, preciso trabalhar de novo, preciso arrumar um emprego. E eu saía atrás de novos empregos. Mas aí eu era ingênua ou inocente, não sei o que acontecia comigo. Eu falava para elas que eu estava grávida. E as patroas não me contratavam, que patroa vai contratar uma mulher grávida. E eu não tinha muita noção, eu acho, viu? Devia esconder, né? Mas não, mas assim, assim, eu sempre convivi com sinceridade. Os meus pais sempre me ensinaram que a verdade é que sempre prevalece, independente. Se for para ser seu, vai ser com verdade, não adianta mentir, né? E eu sempre cresci assim, pensando, a verdade prevalece, então eu tenho que chegar e falar a verdade, que eu estou grávida e que eu quero trabalhar, que eu aguento trabalhar, né? Gravidez não é doença, mas as patroas não pensavam dessa maneira. E eu não conseguia arrumar emprego. De hipótese não conseguia arrumar emprego. Só que, assim, eu não me lembro. Sabe quando você fica tão desesperada com tudo acontecendo? Você fica numa situação tão difícil e você não consegue pensar, não consegue pensar algo para você sair dessa situação? Sabe? Parece que você fica amarrada, presa ali e que não consegue sair dessa situação. Aí eu peguei e praticamente a gente estava sem comida, praticamente a gente não tinha o que comer dentro de casa. E as crianças pequenas assim, né? Já era crescidinho, mas precisava de cuidados. O mais velho era o Leandro, que tinha 15 anos, que tinha começado a trabalhar. Depois a Jussane, que estava com 13 para 14 anos. E aí o Eric, que era pequeno, e depois eu grávida do Bruno. Aí eu falei, eu preciso fazer algo para ajudar esse momento e depois eu vou pensar o que eu vou fazer para melhorar essa situação. Mas eu tenho que fazer algo para melhorar essa situação. Aí ao lado da minha casa tinha uma igreja e tinha lá uns vicentinos lá que ajudavam as pessoas quando eu estava em dificuldade. Aí eu cheguei lá para conversar com os vicentinos, né? E
expliquei minha situação, né? Que a história que estava acontecendo. Recém-chegada numa cidade que eu não conhecia muita gente. Fazia pouco tempo que eu estava na cidade, não fazia nem um ano, acho que fazia 8 meses por aí. Fazia pouco tempo que eu estava nessa cidade, que é a cidade que eu moro até hoje. E meio que perdida ainda e com toda essa situação acontecendo. Aí eu cheguei lá nas Mulheres Vicentinas e falei com elas, falei assim, que se alguém podia ajudar eu a arrumar um trabalho, ou ajudar com comida para meus filhos, pelo menos por um tempo, até as coisas dar uma melhorada, né? E apareceu uma senhora lá e ela que fazia parte do grupo lá dos Vicentinos. Aí ela falou assim pra mim: como que pode isso? É, vocês têm que evitar a gravidez. Não pode engravidar. Pobre, miserável e engravidar? Como que pode uma coisa dessa? Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, olha, eu não sou pessoa de rua. Falei, eu trabalho, eu sempre trabalhei na minha vida toda. Eu nunca precisei de ninguém na minha vida toda. Eu tô passando um momento difícil agora. Mas eu nunca precisei de ninguém. Mas eu falei pra ela, mas muito obrigada, viu? Eu não precisa me dar nada. Eu vou me virar. Eu vou dar um jeito. Falei pra ela. Mas, aí eu saí, né? Saí de lá, tudo. Aí veio uma mulher lá atrás de mim e falou: não, não se preocupa, não. Ela não sabe nem o que tá falando. Não esquenta a cabeça, não, minha filha. Essa mulher aí, ela é doida. E a mulher veio atrás de mim e tal, e me ajudou o tempo que eu precisei ali até eu voltar ativa de novo. Meu bebezinho nasceu, tudo. Quando meu bebê estava com 3 meses, eu voltei a trabalhar. Arrumei um emprego também numa empresa e não era mais de doméstica. Eu determinei na minha vida que eu nunca mais ia trabalhar de doméstica. Aquela época ali, eu determinei. Eu falei assim: eu nunca mais na minha vida vou trabalhar de doméstica para ninguém. Eu determinei naquele momento e nunca mais trabalhei de doméstica para ninguém depois daquele momento. A hora que meu filho fez, o Bruninho estava com 3 meses, a Jussane já era grandinha, a Jussane começou a cuidar do Bruninho e eu voltei a trabalhar. Entrei numa empresa e comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar e aí as coisas foram melhorando, melhorando e a gente voltou na vida estável novamente, né? E nesse momento depois que eu voltei a trabalhar, quando o Bruninho já tinha uns 3 aninhos, mais ou menos, o Bruninho tava com dois aninhos e pouquinho por aí. E meu esposo chegou e falou pra mim que tinha alguém querendo vender uma base de uma mototáxi. Falou, Zuma, tem alguém querendo vender uma mototáxi? Vamos comprar? E eu tava trabalhando, eu peguei e falei, eu não pensei 2 vezes, né? Eu cheguei no meu patrão e pedi a conta, não pedi a conta assim, né? Conversei com ele, falei, vamos fazer um acordo? Porque aí você me dá o que eu já tava trabalhando pra ele fazia bastante tempo, né? Falei, aí o senhor dá pra mim o meu acerto de conta que eu vou empreender com esse dinheiro. E peguei o acerto lá e nós compramos essa base de mototáxi. Nós começamos a trabalhar ali na mototáxi. Né? Foi o primeiro empreendimento que foi bom pra gente. Eu gostava muito de trabalhar ali. E meu marido ele era mototáxi e eu me dediquei bastante, investi bastante lá, fazia propaganda, camiseta e tudo que era bom para ganhar nome ali eu fiz para essa base de mototáxi. Mas como tudo que é bom dura pouco, chegou uma época que o meu esposo começou a sentir ciúmes, começou a brigar comigo, brigava com os meninos que trabalhavam na base, e começou a brigar, brigar, brigar. E eu, como eu era uma pessoa que acreditava que casamento era para sempre, eu resolvi desfazer a base. Falei pra ele, vamos vender e vamos montar uma lanchonete então. Né? Eu vendi uma base pra um cara lá e eu peguei e montei uma lanchonete. Aí nós começamos a trabalhar na lanchonete. Ele começou todo empolgado também comigo. Mas depois, ele não nasceu para empreender. Ele me abandonou sozinho lá e voltou a trabalhar de mototáxi lá com os caras e me largou lá sozinha.
Então aí eu comecei. À noite eu fazia salgado, durante o dia eu atendia balcão, fritava salgado, fazia suco, ficava sozinha lá, trabalhando sozinha o tempo todo. Atendia cliente, atendia caixa. E eu fui ficando em crise, eu fui me dando uma crise, fui ficando em crise, em crise. Mas aí, nesse momento todo aí, né, o meu casamento também já estava em crise, porque ele abandonou ele foi lá trabalhar lá, deixou eu sozinha. E aí meu casamento acabou entrando em crise, e apareceu outras coisas tal, e foi, foi ficando difícil a convivência com ele. Aí nós entramos num acordo e nós nos separamos. Nós divorciamos, foi difícil a separação, porque foi difícil para mim, foi difícil para ele, foi difícil para as crianças. Foi uma coisa bem chata, bem complicada. Quem já se separou, quem já se divorciou, sabe o quanto é difícil uma separação. Mas foi preciso, porque eu precisava tomar rumo na minha vida e ele estava me impedindo muito. Eu dava 2 passos para frente e ele puxava para trás, 2 para frente e ele puxava para trás. Eu precisava tomar rumo na minha vida. E foi quando a gente se separou. E na época da minha separação, o meu filho Leandro já tinha 18 anos na época, o Eric já estava bem grande também, acho que estava com 15. E eu dividia as crianças. Fiquei com a Jussane e com o Bruno, e ele ficou com o Eric e com o Leandro. Nessa trajetória toda fazia 22 anos, mais ou menos, que nós estávamos casados. É uma trajetória grande, né? Tá. Mas, ó, eu só consegui também fazer a separação, né, com ele, porque quando nós vendemos a lanchonete e tudo, eu fui trabalhar no supermercado. E nesse supermercado tinha um psicólogo, e o psicólogo conversava com os funcionários, né? E ele me chamou para conversar tal, e eu expliquei para ele tudo que acontecia na nossa vida, né? Aí ele me orientou, ele falou para mim, olha, eu não vou falar para você separar do seu esposo, mas eu vou falar pra você uma coisa. O que você quer pra você daqui 10 anos? Pensa que você quer daqui 10 anos, aí você decide na sua vida o que você quer. E aí ele colocou isso na minha cabeça, eu comecei a pensar o que eu queria pra mim, né? E eu comecei a pensar, não é isso que eu quero pra mim. Não é viver assim, 2 passos pra frente, 3 pra trás, e a vida nunca encaminhava, nunca ia pra frente, porque tinha alguém que me impedia de ir pra frente, eu tentava ir, alguém puxava, tentava ir, ele puxava. E outras coisas, com coisas bobas, com crise de ciúmes e uma pessoa que não se esforçava, que não estava nem aí. Aí houve a separação, nós separamos. Tá? E aí eu fui morar com a minha filha, com o Bruninho e com a minha filha, e aí eu continuei a vida, continuei trabalhando, continuei uma vida legal, tudo. Aí a partir daí eu comecei a modificar a minha vida. Até essa época, eu não era habilitada, eu não tinha uma carteira de habilitação, porque o meu esposo achava que eu não devia tirar uma carteira de habilitação. E tudo que eu fazia para tirar uma carteira de habilitação, ele ia e impedia. Aí eu peguei e tirei minha carteira de habilitação. Olha só, já consegui algo na vida, fazer a minha carteira. Outra coisa que eu fiz depois da nossa separação, ir à praia. Eu nunca tinha ido à praia. Toda vez que eu falava pra ele que eu queria ver o mar, conhecer o mar, ele inventava uma desculpa, nunca deixou ir, nunca me levou. E eu perdi a oportunidade de ir pra praia com patroas que eu tive na época, que elas chamavam pra ir, ele não deixava, tal. Aí, depois da separação, eu comprei uma viagem pra praia, peguei meu filho pequeno, fui pra praia, passei lá na praia, lá 7 dias, queria ficar lá para sempre, porque eu amo praia, amo o mar. E adorei. E comecei a mudar a minha vida. Comecei a fazer coisas que eu não podia fazer na época que eu era casada. Aí eu voltei a estudar, que eu tentava muito estudar, e ele impedia, ele era doente, ele tinha muitos ciúmes, e ele não deixava eu estudar, não deixava eu fazer nada. Então, assim, foi uma vida muito conturbada. Ele queria fazer as coisas só pra ele, fazia as coisas do jeito dele, mas eu não podia. E aí eu voltei a estudar, né? Terminei o ensino médio, terminei o ensino fundamental, fiz o ensino técnico de logística e comecei a estudar, comecei a adquirir conhecimento. Eu aprendi uma frase que conhecimento, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. A partir do momento que você tiver conhecimento,
você vai onde você quer. Você chega onde você quer, você alcança onde você quer alcançar. Então eu tinha ouvido essa frase, falei, eu preciso de conhecimento, eu preciso aprender. Aí eu comecei a buscar conhecimento. Falei, vou estudar, vou criar conhecimento. Mas assim, não estava me completando, não era isso que eu queria para minha vida. Eu queria mesmo era empreender, eu queria fazer algo para mim, que eu trabalhasse por minha conta, que eu tinha minha liberdade financeira e a liberdade de fazer o que eu queria, o que eu quisesse da minha vida. Mas ainda não conseguia. Na época que eu estava estudando, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a escola. Nessa época minha filha já era mocinha, e minha filha resolveu ir embora para outra cidade. E eu fiquei, minha filha acho que tinha mais de 18 anos. E eu fiquei sozinha com o Bruno. O Bruno tinha 10 anos, mais ou menos 9, 10 anos, o Bruno já estava. Quando eu separei ele estava com 5 anos, já fazia um tempinho que eu estava separada. Aí eu peguei e falei assim pro Bruno, perguntei pra ele se ele queria morar com o pai dele, eu tinha que terminar a escola, que eu precisava terminar minha escola, se ele queria morar com o pai. Ele falou que ia na boa, falou, mãe, eu vou morar com o pai. Aí ele foi morar com o pai e eu fiquei sozinha. Aí quando eu fiquei sozinha, eu peguei, aí sabe, quando você não tem muita coisa pra pensar, né? Eu não tinha muita coisa pra pensar. E eu comecei a fazer uma análise assim internamente da minha pessoa. Comecei a pensar o que eu poderia fazer da vida, mas ali, trabalhando, estudei, terminei a escola, aí terminei o curso, aí fui estudando. Aí fiz um curso de cuidadora de idosos, e na época, né, cuidar de idosos estava bom, o pessoal estava ganhando bem, né? Eu falei, eu vou cuidar de idoso. Aí eu tava cuidando lá de uma senhorinha lá. E quando você começa a ter mais tempo para pensar, as coisas começam a vir, né? Vai vindo na sua cabeça, né? E eu comecei a cuidar da senhorinha. E nesse meio de tempo, eu lá vendo o YouTube lá, eu vi uma moça fazendo crochê. E eu gostei tanto de fazer crochê, eu comecei a aprender a fazer crochê através do YouTube. Aí eu fiz várias peças de crochê, né? E eu comecei a fazer para vender. Aí, ó, olha o negócio de empreendedorismo, voltou tudo à tona na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer jogo de banheiro, comecei a fazer toalha de mesa, enfim, comecei a fazer crochê, comecei a postar e comecei a vender. E gostei de vender, né? Às vezes eu vendia R$ 15, assim, de crochê, 300, e fui fazendo. Aí nessa época eu conheci o meu atual marido que é agora. Eu comecei a namorar ele e tudo, e a gente se conheceu e nós fomos morar juntos. Aí a mulher que eu cuidava morreu, né? Aí a gente resolveu morar junto depois que ela morreu. Eu morando lá com o Carlos e eu vendendo ainda os meus tapetinhos de crochê, né? Normal. Aí, só que assim, o crochê é gostoso de fazer, eu gosto de fazer crochê, peças lindas, maravilhosas, e eu conseguia vender, mas assim, ainda não estava feliz ainda com isso. Estava feliz, mas não 100% feliz. Falei, ainda estava faltando algo. Algo que eu poderia fazer de melhor. O crochê era demorado para fazer. Você demorava lá 15 dias para fazer um joguinho lá. E eu precisava de algo que rendia mais rápido, que eu fazia com mais rapidez e rendia uma grana mais rápida. E eu comecei a buscar outras coisas, outras possibilidades. Foi aí que lembrei que eu costurava na época, lá voltou a época que eu costurava, que eu queria ser estilista naquela época, queria ser estilista famosa. Aí voltou toda aquela alegria, nossa, aquela felicidade. Falei, poxa, eu sei costurar, eu preciso melhorar isso, né? Agora eu posso me dedicar a isso, eu não tenho mais crianças aqui para me preocupar. Eu tenho o Carlos que está aqui do meu lado, que é meu parceiro, que me ajuda. Eu preciso fazer algo agora que eu quero fazer. Agora eu posso, agora eu tenho condições de fazer. E aí eu peguei e fiz um curso de corte e costura. Falei, agora sim eu vou me atualizar. Fiz o curso de corte e costura para me atualizar. Quando eu fiz o curso de corte e costura, eu já comprei uma máquina. Fui lá, comprei uma máquina, paguei em 11 vezes. Comprei minha máquina, parcelei 11 vezes, comprei o meu equipamento de costura. Falei, não, agora eu vou entrar de cabeça. Comprei tudo que eu precisava para costura, já comprei tecido
e já comecei ali a costurar e fazendo curso, costurando, fazendo curso, costurando. E dentro desse curso, eu conheci o nicho enxoval de bebê. Falei, vou começar a fazer um enxoval de bebê, né? E eu gostei muito de fazer um enxoval de bebê. E eu comecei a fazer as primeiras peças e comecei a postar. E as primeiras peças que eu fazia, eu vendia. Falei, cara, isso é bom, isso vira, viu? Ainda não estava nem perfeita, porque eu ainda tinha muita coisa para aprender ainda, né? Mas eu fazia lá as fraldinhas com acabamentinho lá, postava e vendia. Aí comecei a fazer, comecei a vender. Aí eu comecei a procurar melhorar. Falei, o que eu posso fazer para melhorar? Preciso aprender mais coisas a esse respeito. Comecei a procurar os cursos. Comecei a procurar os cursos para mim estar melhorando. E não achava um curso completo. Eu até falava com meu marido, eu falei, nossa, eu não acho um curso completo que fala de bebê e maternidade. Comentei com a minha filha também, falei, nossa, Ju, eu não acho um curso que fala de bebê, que ensina a fazer coisas de bebê. Eu não acho. E aí né, nessa procura, eu achei a Débora, que eu aprendi a fazer algumas coisas com ela, mas também o curso dela não é completão, não, mas tinha umas coisas boas. E aí eu ia no YouTube, procurava as meninas que faziam esse tipo de negócio, achava, aprendi a fazer a bolsa com, fazer com outra. Aí eu fiz um curso de bolsas de maternidade, aí eu fiz outro curso de bolsas e necessaire, e aí eu fui fazendo cursos. Eu fiz o curso de patchwork, aí eu fiz o curso de estilista, de moda, que eu queria ser estilista lá atrás, né? Aí eu fiz o curso de estilista há pouco tempo, eu terminei o curso de estilista, eu montei meu ateliê, tá? Eu fui investindo, e com parceria com meu esposo, eu consegui comprar mais máquina, consegui comprar mais equipamento, e montei o meu ateliê. E eu sei que agora sim eu sou uma empreendedora de valor. Eu vendo, eu tenho clientes, eu sou muito feliz com as minhas vendas, o meu trabalho é lindo, é maravilhoso, eu amo o que eu faço, mas assim, a gente nunca para, né? Ainda tô me aperfeiçoando, tô procurando outras coisas ainda. Quero agregar MDF no meu ateliê, quero fazer aqueles kits de MDF, porta de maternidade, quero fazer os quadrinhos de maternidade, eu quero fazer quartinho de bebê todo assim, bem completo. Então, assim, a gente vai aprendendo. Então, essa viravolta toda, essa modificação na minha vida, foi de 5 anos para cá, tá? Até 5 anos atrás, eu ainda estava lá na pendenga, procurando algo para me melhorar. Aí, de 5 anos para cá, que eu encontrei a viravolta da minha vida, que foi o que melhorou, que foi o que eu fiz, que é o que eu faço, que é o que eu amo fazer e que tá dando muito certo. Então, a minha história é essa. E se eu for lembrando de mais história, depois eu vou contando para vocês, tá? Muito obrigado.